Olá, tudo bem? A gente está trazendo aqui algumas respostas de dúvidas que a gente recebe pelo nosso WhatsApp, no nosso atendimento. Uma delas a gente normalmente recebe, esse aqui é o nosso quadro magnético, que a gente envia com essas fitas no verso, para que eles possam ser colados em superfícies lisas e planas. E a gente recebe as dúvidas normalmente relacionadas a outros tipos de superfície que não são necessariamente lisas. Normalmente nós não recomendamos esse tipo de fita dupla face, e esse tipo de colagem é mais indicada para quem vai fazer a fixação realmente em superfícies totalmente lisas, ou seja, parede que seja lisa sem textura, paredes que sejam lisas e planas, sem texturas, por exemplo, a própria parede, necessariamente, com massa corrida e pintada, por exemplo, fórmica, vidro, mesmo outros tipos de paredes lisas, como o MDF, desde que seja o MDF que tenha aquela pintura, seja qual for, o MDF cru já tem algumas restrições, mas o MDF que tem a superfície com algum tipo de pintura, desde que não seja com textura, ela também pode ser utilizada para fazer a fixação somente com fita dupla face. Uma outra pergunta que é muito comum as pessoas fazerem é se esse tipo de fixação, se ela suporta o peso do quadro e também dos ímãs. Sim, nesse tipo de superfície onde a gente recomenda que é parede lisa e plana ou superfície lisa e plana, depois que o quadro é fixado, ele suporta o peso dele e até mais de 10 vezes o peso dele próprio. Então, mesmo que na área total do painel do quadro você tenha cerâmicas até, por exemplo, que tem muito mais peso, os ímãs que a gente normalmente traz de lembranças de viagens, eles são pequenos, dificilmente eles têm muito peso. Mas tem algumas pessoas que, por exemplo, trazem cerâmicas, trazem adornos que têm ímãs, até mesmo alguns pratos. Então, você pode preencher toda a superfície do quadro se ele estiver bem colado. Inclusive, nós vamos deixar aí na nossa bio, a gente tem outros vídeos onde a gente fala mais especificamente sobre a instalação com a fita dupla face. Em superfícies irregulares, onde você tem eventualmente textura na parede ou algum tipo de deformação, nós recomendamos outros tipos de fixação que nós vamos deixar também aí na nossa bio, o link para você poder acessar e conhecer os outros tipos de preparação de quadros para instalação, de outras maneiras, tá? Aqui nós vamos aproveitar, porque mesmo com a fita dupla face, tem alguns clientes que às vezes pensam em instalar num local e quando recebem acabam decidindo mudar de local e querem utilizar o painel com a fita dupla face. Qual que é a nossa recomendação nesse caso, tá? Se você for, por exemplo, fixar em algum tipo de cerâmica, que pode ser que a fita não dê a fixação adequada, em pastilhas, principalmente na cozinha, que existem até alguns tipos de cerâmicas que são específicas para, por exemplo, elas não absorverem ou elas até eventualmente não fixarem ou não deixar fixar gordura. Então elas já têm uma superfície que supostamente ela não é própria para nenhum tipo de colagem, e até mesmo algumas pastilhas onde você tem uma quantidade muito grande de rejunte, né? Sendo o rejunte sintético ou o que foi efetivamente feito no momento da instalação, eles têm uma quantidade muito grande de rejuntes. Então você tem uma área que praticamente você não tem quase área, vamos dizer, lisa e plana, ou mesmo as próprias pastilhas podem ter irregularidades. Então, neste caso, se é uma situação desse tipo,
o que nós recomendamos, tá? Receber o quadro e resolveu mudar ele de lugar, colocar ele para instalar em algum outro local que tem alguma deformação, uma das alternativas, tá, é você utilizar a fita e, em conjunto com a fita ela vai acabar ajudando, vamos dizer assim, na primeira fixação, tá? Então, mas o que a gente recomenda? Que sejam utilizados, aqui a gente tem diversos produtos aqui que a gente já fez testes, que são que são conhecidos aí, são as colas PU, ou até mesmo silicone. Tem esse outro tipo de produto que é uma combinação de silicone e cola PU, e aqui tem fixa espelho, tem a própria fixadora PU, e tem outras colas aí que você pode usar, por exemplo, a que faz vedação de calha, mas todas elas em essência são cola PU ou silicone, ou esse produto aqui, que ele é uma combinação das duas coisas, tá? Então, em conjunto com a fita, qual que é a nossa recomendação? Aqui onde você tem o intervalo entre as fitas, o que você vai fazer? Você pode comprar um produto, qualquer um que você comprar, cola PU, a diferença normalmente vai estar na consistência. Algumas têm uma consistência mais parecida com uma pasta de dente, outras que têm uma consistência um pouquinho mais encorpada, um pouquinho mais grossa. Então, qualquer uma delas que você utilizar, o que você vai precisar fazer? Dependendo do tamanho do quadro, você vai ter que comprar uma quantidade maior de produto para você poder fazer a colagem. Então, você vai usar a fita e mais a cola PU, ou silicone, ou outro, e você vai aplicar entre as fitas, você vai fazer uma aplicação de um cordão, que a recomendação aí varia um pouco de fabricante para fabricante, mas você vai aplicar mais ou menos um cordão que é da espessura de um dedo, ou seja, em torno de 1 centímetro, aproximadamente, vamos dizer assim, de diâmetro, tá? Que você vai aplicar entre cada uma das áreas que você tiver do seu quadro, entre as fitas dupla face. Perfeito? Então, depois você vai tirar as fitas e vai aplicar lá na superfície. Quando você aplica isso dessa maneira, você tem que apertar, por quê? Porque como a cola é grossa, ela vai se espalhar, por isso que você tem que colocar bem no centro, entre as fitas. À medida em que você coloca, você vai empurrar, você vai bater e fixar o quadro. Então, no primeiro momento, quem vai dar a fixação inicial é a fita dupla face. Mesmo em pastilhas, mesmo em cerâmicas, ela vai dar, vamos dizer assim, inclusive, como esses produtos são pastosos, você vai poder reposicionar enquanto você não apertar em definitivo e a fita encostar, você ainda tem inclusive um joguinho que você pode fazer para poder fixar lá no local. Depois que você encostou, encontrou a posição, você vai encostar definitivo, que aí a fita vai encostar e vai grudar, e a parte da cola pastosa ela vai se espalhar, tá? Então, o que acontece? Nesse momento, a união de forças é que vai fazer com que elas colhem. Porém, todas elas têm um tempo mínimo de cura. Algumas curam um pouco mais rápido, outras curam um pouco mais devagar, mas normalmente em 1 ou 2 horas elas já começam a criar uma camada que já dá uma fixação inicial. Então, supostamente, tá, isso vai variar sempre de acordo com o tipo de pastilha, o tipo de cerâmica. Então, dependendo, normalmente, em todas as experiências que nós tivemos aí ao longo de muitos anos que a gente vende esses painéis, além de outros materiais que a gente trabalha também, que a gente utiliza a cola PU, em conjunto com a fita dupla face, quando você encostar, supostamente o quadro vai ficar lá, e a cola vai dar a fixação depois de 1 a 2 horas, as duas juntas, e depois a cura total, que algumas colas podem levar até
72 horas, tá? Mas aquela colagem inicial que as duas vão estar fazendo, elas vão ser suficientes para manter o quadro preso até que a cura total finalize, ou seja, a fita vai garantir aquela colagem inicial, até que a cola tenha a sua efetividade. Então, normalmente, essa combinação e essa maneira de fazer atende quase 100% das situações em que a fita dupla face não seguraria sozinha, tá? Então, normalmente vai funcionar assim. No local, se você quiser, vamos dizer, incluir, vamos dizer, mais algum tipo de ancoragem para segurar, você pode pôr um calço, se você tiver algum tipo de, no local, dependendo da altura, se você tiver alguma coisa, um livro, qualquer coisa que você tiver, um pedaço de madeira, qualquer coisa que você possa ajudar a segurar embaixo, porque o quadro, na verdade, depois que a cola encostou e a fita, se acontecesse da fita dupla face, por acaso tiver algum levantamento ali nos primeiros, vamos dizer, meia hora, uma hora, o que eu acho muito difícil, tá? Mas se acontecer, você vai ter um calço que não vai deixar o quadro descer. Então ele vai ficar calçado ali até que a cura total seja conseguida com a cola, tá? Então assim, essa é uma maneira que a gente está ensinando aqui, dando essa sugestão, daqueles que querem fixar com dupla face, eventualmente algum quadro que recebeu dessa maneira, que inicialmente era para ser colada numa parede, numa superfície lisa, e acabou resolvendo colar em outro tipo de superfície. Então, essa é a nossa sugestão, para que você possa trocar de lugar, colar em outro lugar para ter uma fixação melhor, porque todos esses produtos, eles são, de uma certa forma, são aqueles que substituem, esses produtos são aqueles que fazem substituição normalmente aquela fixação mecânica, que é a fixação com bucho e parafuso. Então eles são normalmente indicados em cada uma das situações que eles são indicados pelos fabricantes, eles vão ser utilizados sempre para essa finalidade. Então, mesmo que seja algum produto como um silicone, que é adequado para fazer algum tipo de vedação, a própria Vedacalha, ela é uma cola que também é vedadora, enfim. Mas qualquer uma delas, em conjunto com a fita, nesse tipo de condição, em raras as situações que isso pode não funcionar, mas 99,9% das vezes essa união de forças vai fazer com que o quadro fique preso lá no local definitivamente, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente aí no nosso WhatsApp, nós estamos à disposição. Qualquer outra dúvida, se tiver alguma foto do local, manda, que a gente pode fazer uma avaliação, verificar se o local é adequado somente para fita, se vai precisar ter outro tipo de fixação, como a gente mencionou, que a gente tem a opção também de fazer furos para fixar com parafuso, uma estrutura, até mesmo com o quadro com dobras, que inclusive eu vou agora falar um pouco a respeito da fixação que algumas pessoas costumam perguntar, tá? Nós temos aqui, ó, esse é o nosso quadro com dobra, tá? Ele tem uma dobra lateral e tem mais uma dobra atrás. Esse quadro, normalmente, a gente sempre encaminha com os ganchinhos. Os ganchinhos para você poder fazer a fixação lá no local com bucha. Então, você vai prender o ganchinho, normalmente é um L, né, que você vai prender e depois vai prender os dois. Porém, algumas pessoas às vezes perguntam, olha, eu não posso somente colocar uma fita dupla face só nessa área? Não funciona, tá? Aí não se trata nem de superfície lisa ou irregular, ou seja o que for. Esta área aqui da aba, ela é muito pequena para que você aplique a fita e para que esse quadro se fixe, tá?
Então, não recomendamos, e eu acho que não compensa arriscar, uma vez você vai estar com o quadro, uma série de lembrancinhas, na maioria das vezes, que você trouxe das suas viagens. Muitas delas são frágeis. De repente você vai colocar, prender o quadro de repente no meio do dia ou à noite resolve cair e vai quebrar as suas lembranças, enfim. Então eu acho que não compensa esse tipo de quadro, ele não é feito para ser fixado com a fita dupla face apenas ali naquela borda, tá? É isso, pessoal, o que a gente tinha para explicar, tentamos aí agilizar o máximo possível, mas enfim, se precisarem de mais dicas a respeito, inclusive, dos produtos que a gente falou aqui a respeito, mas, a grosso modo, você vai encontrar no mercado qualquer tipo de cola PU que você tiver, você pode utilizar, que ela vai funcionar do mesmo jeito, como eu mencionei. Umas colam um pouco mais rápido, a cura é mais rápida, outras são mais devagar, algumas são mais pastosas, outras são um pouquinho menos, então, às vezes, elas podem escorregar mais, outras escorregar menos na hora que você estiver encostando, mas todas elas vão te dar esse resultado para dar uma excelente fixação no final, tá? E isso vale como dica, inclusive, para qualquer outra coisa que você vá fixar. Não adianta você querer fixar, por exemplo, uma prateleira onde você tem só uma frestinha lá, só uma beiradinha, e você vai aplicar a fita dupla face ou mesmo a cola. Não funciona, tá? Aqui a combinação sempre de uma área que você vai aplicar, você tem que aplicar em toda a superfície. Normalmente a maioria dos fabricantes tem lá instruções no YouTube ou no próprio site, onde eles têm uma recomendação, a própria fita dupla face, você vai encontrar instruções de vamos dizer assim, quantos metros de fita por metro, por peso, por área, uma série de contas, vamos dizer assim, uma série de características da colagem e do produto. Às vezes você pega um produto que é mais pesado, ele vai precisar de muito mais fita e às vezes somente a fita nem sempre é recomendada. Você vai precisar realmente ter uma fixação mecânica ou em conjunto outros tipos de fita. Mas é isso. Tentamos aqui abordar mais ou menos o conceito e, mais uma vez, ficamos à disposição se você precisar de alguma informação adicional. E se você tiver mais alguma dúvida, manda para a gente no WhatsApp, porque a gente também pode responder ou pelo WhatsApp, ou vamos também desenvolver outros conteúdos onde a gente possa falar sobre essas dúvidas, tá? Agradecemos aí ter nos assistido e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos. Até o próximo vídeo. Obrigado